Oi candidato, oi candidata, tudo bem? Aqui é o Leandro Machado, eu estou de volta com mais um vídeo feito especialmente para você que vai se candidatar nas eleições de 2020. Nos vídeos anteriores a gente já discutiu bastante sobre estratégia, tática, o que é um planejamento estratégico de campanha, que tipo de candidato é você, se você é um candidato mais de território, um candidato mais de classe ou um candidato mais de opinião. Já vimos também, já discutimos a importância do digital, mas uma importância ainda maior de um bom planejamento, aí sim para você atuar no digital. E por quê? Porque no planejamento você entende quem são os seus públicos nessa campanha. E o vídeo de hoje é justamente para tentar te ajudar a definir melhor quem são os seus públicos nessa campanha, ok? Primeiro de tudo, é preciso que seja dito. Definir os seus públicos é uma das coisas mais complexas e até caras de uma eleição, se você quiser fazer isso profissionalmente, se você tem recursos suficientes para identificar claramente quem é seu público. Por quê? Porque isso vai demandar pesquisas, tanto pesquisas qualitativas, focus group, grupos, né, de entrevistas e tal, assim como pesquisas quantitativas, pesquisas de opinião, com muitos casos, com milhares de casos, dependendo do tamanho da sua cidade. Isso custa tempo e custa dinheiro. E a gente sabe que a maioria absoluta dos candidatos no Brasil não tem recursos. Recursos são públicos e escassos para fazer campanha. Então, nem sempre dá para você contratar um bom time de pesquisa e fazer uma boa pesquisa, quali e quanti, para entender direito em que público você deve focar. E é por isso que eu vou trazer 3 dicas, apesar do tema ser super complexo, eu queria trazer aqui nesse vídeo 3 dicas bem importantes para te ajudar a definir melhor quem são os seus públicos. Primeira coisa, que nem é dica, é uma premissa: não partamos da premissa de que seu público é todo mundo. Se você quiser se comunicar com todo mundo, você não vai conseguir se comunicar com ninguém. O seu público, então, primeiro de tudo, não é todo mundo. Você vai ter públicos específicos e quanto mais você focar nesses públicos específicos, mais chance você vai ter de ter votos, de ter o apoio desses grupos específicos de pessoas, desses públicos específicos de pessoas. Então, como eu parto do pressuposto que o dinheiro está curto, o dinheiro será curto e nem todo mundo vai conseguir contratar uma pesquisa, eu queria dividir com vocês então 3 dicas de como definir melhor os seus públicos. Isso é muito importante e, de novo, é muito importante que você escreva, continue escrevendo. Naquele caderninho que lá no primeiro vídeo eu indiquei para você ter um caderno da sua estratégia, para você anotar a estratégia. Lembrando sempre, uma estratégia que está só na cabeça de alguém não é uma estratégia, é um sonho, um devaneio, um sonho de uma noite de verão. Estratégia é um conjunto de ações organizado e coordenado, escrito em algum lugar. Pode ser secreto, pode ser o caderno guardado no cofre, não tem problema, mas precisa estar escrito. Então, continue escrevendo e hoje a gente vai focar em 3 dicas de como você pode, sem grana, só com seu próprio trabalho, definir um pouco melhor quem são os seus públicos. A primeira dica de todas, e a gente tem um vídeo especialmente sobre isso, é saber que tipo de candidato, segundo a sua base ou a sua base potencial, que tipo de candidato é você. Você é um candidato de território? Você é um candidato de cluster ou de classe? Ou você é um candidato de opinião? Por aí você já tem uma ideia de onde está mais ou menos a sua base. Se você é um líder comunitário e tem uma atuação muito forte em uma determinada comunidade, uma determinada região, uma determinada geografia, bom, você já sabe primeiramente que seu público está vindo dali. Meu público é um bem-TV que está cantando aqui, vocês devem estar acompanhando. E se você é um candidato de classe, você já sabe que muito provavelmente o seu público está ali dentro daquela classe. Ou se você é um candidato de opinião, portanto você já sabe que mais ou menos as pessoas que têm aquela opinião vão ser o seu público-alvo.
É difícil de medir, é por isso que as pesquisas fazem isso, medir o tamanho, mas você tem várias formas, eu falo um pouquinho mais no final do vídeo, como que você tenta medir cada um desses grupos, ou o tamanho desses grupos que podem ser os seus públicos-alvo. Então, primeira dica, saiba que tipo de candidato é você. Se é de território, se é de cluster ou de classe, ou se você é um candidato de opinião. A segunda questão, essa é muito boa. Pensa o seguinte, pensa que de um lado você tem as demandas da sociedade. Vamos pegar Barra do Garças, a cidade que eu nasci lá no interior do Mato Grosso. Nasci, morei 16 anos lá antes de ir para Brasília, fiz ciência política na Universidade de Brasília e depois nunca mais voltei. Saí, fui trabalhar em grandes empresas, vivo em São Paulo já há mais de 15 anos hoje, mas enfim, nasci em Barra do Garças, cresci em Barra do Garças, uma cidade relativamente pequena, uma cidade aí que deve estar em torno de 50 a 60 mil habitantes hoje, no interior do Mato Grosso. Se eu fosse candidato em Barra do Garças, a primeira coisa que eu ia fazer é tentar entender as demandas da cidade. Quais são as principais questões? Qual é a questão política central? Primeiro da cidade e depois de alguns grupos específicos. Portanto, se eu sou um candidato de território lá em Barra do Garças, digamos que eu tenha sido um líder comunitário de um bairro específico lá de Barra do Garças, o bairro que eu nasci, Jardim Amazonas, digamos que eu tenha construído uma liderança ali naquele bairro. Nessa minha pesquisa, eu vou tentar entender qual é a questão de Barra do Garças como um todo. A questão é saúde, é posto de saúde, é mais segurança, é incentivo à economia, enfim, cada cidade tem as suas questões, os seus problemas, e cada bairro também tem as suas questões, os seus problemas. Portanto, é bom que você entenda qual é a questão política central, mas que você também entenda quais são as questões dentro daquele grupo, ou do seu território, ou do seu grupo de opinião, ou da sua classe. Quais são os problemas? Aí você está vendo os problemas, as grandes questões, e questões, obviamente, relacionadas ao poder público. Você está se candidatando para ser um servidor público, você precisa entender as questões públicas. De um lado, portanto, os problemas, as questões da sua cidade, do seu bairro, do seu território, da sua comunidade. Do outro lado, e aí você precisa de pesquisa desse lado, né? Do outro lado, você também precisa de pesquisa, que é para se entender. Quem é você? Você já pensou lá se você é um candidato de território, de cluster ou de opinião. Mas quem é você? Qual é a sua trajetória? Quais são as questões que te incomodam? O que te fez levar? O que fez você sair de onde você estava e decidir se candidatar? Por que você está se candidatando? Quais são as suas grandes questões? Quais são as suas causas? Então, de um lado, as causas da sua cidade, do seu município ali, do seu bairro, do seu cluster, e de um outro lado, os seus anseios, as suas aspirações e também o que você pode contribuir para estes problemas. O seu público, geralmente, vai estar na intersecção dessas duas coisas. Anseios, problemas, questões de uma determinada população e o que você tem para oferecer para resolver aqueles anseios. Vamos lembrar que as pessoas votam em um vereador, em um prefeito, para tentar resolver os problemas delas. A gente sabe que tem muito problema no Brasil. Se você também fica indignado com o problema no Brasil, o problema na sua cidade, o problema no seu bairro, você decide se candidatar, mas você precisa saber de onde vem essa indignação, por que é. Então, de novo, voltando lá para a Barra do Garças, se eu estivesse lá no Jardim Amazonas e fosse um líder comunitário, muito provavelmente eu ia saber que o grande problema lá do Jardim Amazonas seria, vamos dizer, segurança. Do meu lado, fazendo um olhar para mim mesmo, eu ia ver, bom, eu sou um líder comunitário, eu não tenho grande atuação, eu não sou um especialista em segurança, mas eu conheço o território. Se eu conheço o território, eu sei que o problema é segurança, eu tento fazer a junção dessas duas coisas. Não dá para eu ser um candidato e começar a falar para o público de segurança, no caso de opinião, ou se conectar com a polícia ou com as forças de segurança para tentar, obviamente, representá-los, se eu não tenho nenhum histórico. E esse histórico precisa vir de você.
Então, quando você faz a junção dessas duas coisas, anseios da população, desejos da população, as questões políticas centrais ali da sociedade ou do seu bairro, com aquilo que você pode contribuir, aí nesse meio é que está a maioria do seu público. Aqueles que veem o problema e que querem uma pessoa como você para resolver esses problemas. Então a segunda dica é essa: pense sempre nos problemas da sua cidade, do seu bairro, e aqueles problemas que você, melhor do que ninguém, pela sua história, pela sua dedicação, pelo que você é, pode resolver. Na interseção dessas duas coisas, aí está o seu público inicial, claro, que você vai sempre querer expandir este público. E a terceira e última dica é: pesquise. Pesquise. Você não precisa construir uma pesquisa quali ou uma pesquisa quant, você não precisa ser um estatístico, um pesquisador para fazer isso. Mas você pode entrar nas redes sociais, entrar nas suas próprias redes sociais e tentar entender quem já te segue. Qual é o perfil desse público? É mais homem, é mais mulher? Qual é a faixa etária? Em que localidade ele está? Lembrando sempre que você já sabe, nessa altura do campeonato, se você é um candidato de território, se você é um candidato de opinião ou se você é um candidato de classe. Mas nas suas redes sociais já tem uma pequena base, ou às vezes até uma grande base se você é bom de rede social. Então, veja nas redes sociais, entenda, procure lá nas configurações o perfil do seu público nas redes sociais. Outro tipo de pesquisa, pesquisa as eleições passadas, o que aconteceu, quem teve mais voto, onde estavam os votos. Pesquise, principalmente a essa altura do campeonato. Eu entendo que você, inclusive, já saiba de quantos votos você precisa. Qual é o quociente eleitoral se você é um candidato a vereador ou quantos votos você precisa no total se você é um candidato a prefeito. Portanto, para descobrir o seu público, pesquise, pesquise, pesquise. E por fim, duas dicas bônus, vamos dizer assim. A primeira é: construa, escreva um nome desse público. É um nome mesmo. Pense numa pessoa. Se seu público é mais jovem, é mais masculino e está focado em um determinado lugar, dê um nome para esse público. Fale: olha, esse público chama Pedro, ele tem mais ou menos tantos anos, ele gosta disso, ele não gosta daquilo e ele está localizado em tal lugar. É importante você fazer isso porque você consegue aí com a sua comunicação se comunicar mais diretamente com este público. Teste, pesquise, se informe, vá atrás. Não tem outro jeito de saber quem são seus públicos. Aliás, até tem outro jeito, só que é muito mais caro e bem mais complexo. Então, se você está gostando desses vídeos, está entendendo a importância de um planejamento estratégico, a importância de definir seus públicos corretamente antes até de ir para as redes sociais e gastar tempo e dinheiro nas redes sociais, entenda direito quem são os seus públicos, entenda que tipo de candidato você é, entenda qual é o perfil dos seus públicos, do público que já te segue, que já está com você, e pense qual é o perfil desse público que você quer atingir. Pegue tudo isso e escreva no caderno e vem comigo para os próximos vídeos que eu te explico mais. Até mais, gente!